que seriam exatamente os seletores? Quando nós trabalhamos com seletores, que eu acabei de explicar lá, que é a tag que nós vamos selecionar, nós podemos trabalhar de diversas formas. Então, existem, na verdade, 5 ou 6 formas diferentes. Aqui eu vou mostrar 5. Porém, dessas 5, apenas 3 realmente vão ser utilizadas, que são essas 3 do meio: o elemento, o class e o id. Tá? Então prestem bastante atenção nessa parte aqui, porque ela é extremamente importante. Tá? Mas é muito importante mesmo. Se você não entender isso daqui, você não consegue fazer nada, você fica travado. Tá? Então vamos lá. O que seriam exatamente esses seletores? Como eu falei lá, é a tag que nós utilizamos. Então, se no HTML eu escrevo uma tag, no CSS eu tenho que repetir aquela tag sem o menor que e sem o maior que, né? E aí eu coloco as chaves. Eu acabei de mostrar para vocês lá. Então é o seguinte: o primeiro seletor que nós vamos ver aqui, ele é o seletor universal, que ele é identificado com a utilização do asterisco. Ok. Como assim? Lá dentro do CSS, por exemplo, aí no slide, ele está na linha 4, tá? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Tem alguém com o microfone aberto, eu não sei quem é, mas, por favor, se não for falar nada agora, permanece com o microfone desligado, tá? Para não atrapalhar os outros alunos aí. Beleza? Mas continuando aqui, seletor universal, ele é identificado com a utilização do asterisco. Então é o seguinte: lá dentro do CSS, quando eu coloco o asterisco, o que acontece? Ele vai pegar tudo que estiver dentro do body, ou seja, dentro do corpo do site, né? Dentro do body ali, como tá escrito, né? Tudo que estiver dentro do body, na linha 4. E ele irá configurar tudo aquilo, tá? De uma vez só. Então, existem 2 formas de você configurar o body. Vou mostrar aqui no Sublime. Deixa eu só fechar algumas coisas que não são importantes, para não ficar muito pesado aqui o meu computador. Tá, então deixa eu fechar o HTML. Deixa eu fechar aqui. Aqui também pode ser fechado. Ok, deixa eu mudar aqui a tela para vocês enxergarem, vai. É o seguinte. Eu vou colocar as 2 telas aqui uma ao lado da outra. Então aqui do lado direito eu tenho o código e do lado esquerdo eu tenho o resultado. Ok. Claramente dá para ver aqui, né, que nós temos o texto vermelho e o fundo branco. Porque aqui na minha configuração eu estou dentro do CSS, o seletor P, cor vermelha, né? Então P color red. E aqui eu tenho o meu textinho, que é exatamente isso que está aparecendo aqui do lado esquerdo, na cor vermelha. Beleza. Se eu chegar aqui, ó, dentro do CSS, antes ou depois do P, vou colocar asterisco e abrir as chaves, né, que é para a gente poder configurar. Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, BG color ou background color, eu posso colocar, por exemplo, a cor preta, que é o black, tá? Vou salvar aqui, vamos ver o que vai alterar. Vamos ver se vai alterar alguma coisa. Bom, alterou. Tá, então, a gente vai carregando aí a página. Basicamente, o que aconteceu? Eu fui ali, escrevi asterisco, dentro do CSS, né? Asterisco. Coloquei o símbolo do asterisco, coloquei chaves, né? Abri e fechei ela ali. E dentro das chaves, que é onde nós configuramos tanto a propriedade quanto o valor, eu coloquei cor de plano de fundo, né? Que é color background, background color, cor de plano de fundo, e coloquei o valor preto, ou seja, black. Quando eu atualizei aqui, ele ficou exatamente preto, com a cor vermelha. Tá? Então, o que seria o body, professor? Ele é o corpo do site, ou seja, ele é toda a extensão da parte de cima ali, depois do cabeçalho, até o rodapé, que é a parte lá de baixo. Então, ele é a parte que geralmente você pode utilizar o mouse
com a barra de rolagem, né? Que você pode lá da parte de cima até a parte de baixo. Você vai abaixando ali e ele vai pegando mais informações a parte de baixo, né? Ele é, como nós chamamos aqui na linguagem, ele é deslizável, tá? Então você pode deslizar da parte de cima até a configuração lá de baixo, né? Até o rodapé, como nós chamamos. Ok, então basicamente aqui, com o seletor universal, eu consegui configurar a cor de fundo, por exemplo. Então tudo que tiver dentro do background, aliás, tudo que tiver dentro do body, se eu colocar esse asterisco, como está aqui na linha 8, ele vai configurar tudo aquilo. Por exemplo, de uma vez só, eu configurei a cor de fundo. Tá? Esse daqui foi um exemplo, poderia ter criado qualquer outra coisa. Então, beleza, eu vou deixar aqui de lado. Vou voltar aqui para o PowerPoint. Então, nós temos aqui seletor universal, identificado com a utilização do asterisco e pode ser aplicado a qualquer elemento. Exemplo, temos aqui a parte da linha 4, né, o asterisco ali, e ele fala que tudo que estiver dentro do body vai ser configurado com isso daqui que nós colocamos. No caso, não foi eu que coloquei isso daqui, eu tirei um print, mas aqui, da linha 5 até a 7, ele tem as seguintes configurações. No primeiro, na linha 5, ele vai ter o tipo da fonte, né, que é a família da fonte, que vocês vão ver no futuro. Nós configuramos por Font Family. No segundo, que está na linha 6, nós temos o tamanho da fonte, que está a 24 pixels, vocês também vão ver essa configuração no futuro. E o color, vocês já viram, né, que eu acabei de colocar ali, que eu coloquei na cor vermelha, é a cor da fonte. Tá? Então aqui, dentro desse body, ele colocou essas 3 configurações, ou seja, tudo que estiver dentro do body vai ficar com essas 3 configurações aí. Tá? Basicamente, é isso daí. Beleza, seletor universal, só lembrar que a gente consegue configurar toda a extensão do body, tá? Tudo que estiver dentro do body. Beleza. O segundo aqui, ele é bem mais importante do que o primeiro, tá? Bem mais importante que o primeiro, porque ele é o que nós vamos mais utilizar. Ok, vamos lá. Vamos fazer isso aqui com calma, tá? Eu estou tentando fazer lento e reexplicando várias vezes para ver se vocês entendem e não resta dúvidas. O seletor tag, de todas essas 5... É para copiar? Não, não é para copiar. De todas essas opções, vai ser a que nós vamos mais utilizar, tá? Por quê? Porque é o seguinte. Ele, como nós já estudamos HTML, ele vai ser o mais fácil para a gente, porque nós pegamos as tags do HTML e colocamos aqui dentro, que foi exatamente o que eu acabei de fazer ali com a tag P, ali mais para o comecinho da aula. Tá, eu cheguei lá, eu escrevi P, né? Dentro do P eu coloquei um texto e dentro do CSS eu coloquei P cor vermelha. Tá, então eu utilizei o P 2 vezes, ou seja, eu criei a tag P no HTML e criei o seletor tag dentro do CSS. É a mesma coisa que está acontecendo aqui na tela. Tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá, aqui ele não muda o zoom. Mas eu consigo passar por aqui. Ok, ó, vou dar um aumento aqui de tela, para vocês enxergarem. Aqui nós temos o seguinte. Ele começa ali na linha body, né? Bem ali na parte de cima, já na borda do quadradinho cinza ali, né? Do print. Aí na outra linha ele vai ter a abertura da tag style, que significa que nós vamos trabalhar com CSS. E dentro dela ele escreve H1 e depois ele escreve o H2. Então ele configurou ali o font size, que é o tamanho da fonte, colocou 25 pixels. Depois ele veio aqui no color e colocou essa cor aqui, hashtag 466, que eu não lembro que cor é essa, acho que é um azul claro, se eu não me engano, tá?
alguma coisa desse tipo, ou ele é vermelho mesmo, não lembro. Depois, ele colocou um font family, ou seja, um tipo da fonte. Então, aqui ele configurou o tamanho, a cor e o tipo. Ok, no segundo ele fez exatamente a mesma coisa e colocou exatamente a mesma configuração. E fechou o CSS aqui na menor que barra style, tá? Então, entre o style lá de cima e o style aqui de baixo é CSS. Fora dele é HTML. Aí aqui fora no HTML ele escreveu também, ó, H1, blá blá blá, e H2, pereripão doce. Pronto. Então, esse H1 aqui ele vai ter as configurações aqui do H1 de cima, e o H2 ele vai ter a configuração do H2. Tá? Acho que isso daí é bem óbvio, eu acredito isso daí. Pô, se o cara fez a tag H1 aqui embaixo e configurou ela ali dentro, obviamente ele linkou as duas, ou seja, ele interligou a tag aqui de baixo, que está no HTML, ou seja, fora do CSS, e dentro do CSS ele foi lá e configurou ela. Colocou uma cor, um tamanho um pouquinho maior e um tipo de fonte, né, um pouquinho diferente. Eu acredito que deu para entender aí. Mas eu vou refazer aqui. Na verdade eu já fiz, né? Acho que nem preciso refazer. Ó, por exemplo, aqui eu fiz... Deixa eu apagar aqui a outra, para não bagunçar a mente de vocês. Por exemplo, aqui fora, né, do style, na linha 13, ele vai ter a tag P que eu coloquei no começo da aula. E dentro do CSS, na linha 9, ele vai ter essa mesma tag, só que em formato CSS, né, que nós não colocamos nenhum menor que nem um maior que. E dentro dela, basicamente, ele configurou a cor. No caso, nós fizemos isso daí, né? Eu fiz no comecinho da aula. Há uns 15 minutos, há uns 20 minutos atrás, mais ou menos. Tá? Então, isso daqui é o seletor elemento tag. Tá? Porque ele pegou a mesma tag lá do início e colocou aqui no final. Eu consegui interligar uma coisa com a outra. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Eu acredito que deu para entender aí. Ok? Prosseguindo aqui, nós vamos ter o seguinte. Já falei do elemento tag. Opa. Agora vamos partir para a próxima. Tá? Depois eu faço uma atividade mexendo com essas três aqui. E mando para vocês. Mas daí vai ser mais para o final. É o seguinte. Depois do seletor elemento tag, nós vamos ter uma outra, que eu vou colocar aqui na tela, que essa é um pouquinho mais complexa do que a tag. A tag ela é até fácil, tá? Comparada a essa daqui. Não é que ela seja exatamente difícil, mas ela é um pouquinho complexa, e é por isso que eu quero que... É por isso que depois eu vou passar uma atividade e vai ter exatamente esse assunto lá, tá? E, se possível, também vou disponibilizar alguma coisa escrita que dê para vocês entenderem ou algo do tipo. É o seguinte, vamos lá. Passamos aqui pelo seletor elemento tag, tá? Agora, nós vamos para a diferenciação de tags. Vamos supor que você coloque no seu HTML, CSS, uma mesma tag mais de uma vez. O que eu poderia fazer nesse sentido aí? Peraí, tem alguém falando aqui? Oi, Felipe, eu não escutei não você falando. Pelo menos aqui eu não escutei nada. Pode escrever aí na conversa que eu vou lendo, tá? Se eu não conseguir escutar você, eu acho que seu microfone ou estava desligado ou não conseguiu contactar. Vai depender da sua internet, é claro. Tá? Então, qualquer dúvida, se você falar e ninguém ouvir, pode mandar aí na conversa mesmo, porque é que eu consigo ler, né? Beleza? Beleza, pode mandar aí. Vou até esperar aqui. Beleza.
Vai escrever, professor. Não. O alinhamento da chave é necessário? Não, não é necessário não. Tá? Ó, uma pergunta aqui do Felipe, tá? Para o nosso assunto. O que ele perguntou? Se o alinhamento das chaves é necessário. Em outras palavras, ele perguntou isso daqui, ó. Essa chave aqui e essa chave aqui, elas precisam estar na mesma linha? Não, não precisam estar na mesma linha. Não só as chaves, quanto o texto. Se eu quiser, eu posso fazer isso daqui, Felipe. Ó. Posso chegar aqui no colo, posso pular, posso chegar aqui e posso pular também. Eu posso colocar ele em 3 linhas diferentes. Eu posso colocar ela em espaços diferentes. Só que, pense comigo, se você faz um arquivo gigantesco, bem maior do que esse daqui, e você toma esse espaço e não usa para nada, você está deixando esse arquivo maior à toa. Então, quando eu vou trabalhar, eu faço isso daqui. Ó. Eu chego, escrevo o primeiro na mesma linha e os outros eu vou colocando abaixo. Tá? Então, eu tento não pular muitas linhas, tá? Geralmente eu faço nesse esquema aqui. Então, vamos supor que no P eu colocasse aqui uma outra configuração. Vou colocar aqui de propósito só para mostrar para você. Background color. Peraí, tem que colocar o ponto vírgula aqui. Pronto, background color. Aí eu vou colocar aqui no fundo white, que é branco. E vou colocar um tamanho de fonte diferente. Vou colocar aqui, por exemplo, 25 pixels. 25 pixels. Ok, entendeu aqui, ó? Eu posso colocar eles em linhas diferentes. Eu prefiro fazer assim, tá? Então, se eu for colocar 3 propriedades diferentes, eu coloco em linhas diferentes. Eu gosto de fazer assim porque fica muito mais bonito, tá? Para quem tá lendo, ele vai entender, poxa, são 3 configurações diferentes. Se eu colocar acima do lado da outra, ia ficar uma bagunça enorme. Tá? Então, por exemplo, as configurações que eu coloquei aqui, ó, vou até tirar os espaços aqui. Beleza? Os espaços vazios, né? Então tá aqui, ó, da linha 7 até a linha 11, é CSS, né? A abertura do CSS na linha 7. Aí da linha 8 até a 10 eu escrevi as minhas configurações e na linha 11 eu fechei. Salvando isso daqui, vai acontecer o seguinte. Entendeu? Beleza. Qualquer dúvida pode mandar aí nas conversas, que eu acho que vai até ficar mais fácil. Mas beleza, o que eu configurei ali, eu coloquei mais 2 propriedades novas, né, no parágrafo. Aconteceu isso daqui, ó. Ele mudou para branco e aumentou um pouquinho de nada o texto. Por quê? Porque eu coloquei ali no CSS, eu coloquei cor de plano de fundo branco e o tamanho da fonte eu coloquei 25 pixels, que é um pouquinho maior do que o original. Tá? Então ele colocou branco e aplicou a cor. Beleza? Acredito que deu para ele entender aí, que ele falou que entendeu, então não é obrigatório não, tá? Mas o que eu aconselho vocês? A colocarem sempre em linhas assim diferentes, como eu coloco. Eu coloco, por exemplo, tudo bem colocar a chave e a primeira propriedade ali do CSS na mesma linha, não tem problema. Por exemplo, aqui na linha 8, eu coloquei o seletor, coloquei a chave e já coloquei a propriedade. E o valor na mesma linha. Né? E aí, quando eu terminei, coloquei ponto e vírgula, porque sempre tem que colocar no final. E pulei para outra. Eu poderia ter colocado tudo junto aqui, assim, ó. Vou mostrar para vocês. Poderia, só que vai ficar uma bagunça enorme. Ó. Peraí, ponto e vírgula, ok. Ó, eu poderia ter colocado assim. Tudo em uma linha só. Agora me diga. Isso aqui é mais fácil ou mais difícil? Na minha opinião, isso daqui é mais difícil, tá? Por quê? Porque tá tudo junto ali, não tem nenhum tipo de entendimento diferente, tá tudo na mesma linha, você não sabe onde começa, você não sabe onde termina. Tá? Pra mim, e até mesmo para vocês que estão iniciando agora, isso daí é mais complexo, tá? É mais complexo, na minha opinião é mais complexo. Então eu prefiro chegar aqui no final de cada um e colocar um pequeno espaço. Aí eu entendo que aqui eu vou ter uma propriedade, na outra linha eu vou ter outra propriedade, e na outra linha eu vou ter outra propriedade. Tá? E assim por diante, caso eu tivesse colocado mais aqui. Lembrando que não existe um limite
de seletores, tá? Eu posso colocar quantas, no caso de seletores não, de seletores também não tem, mas não existe um limite de propriedades aqui dentro, tá? Eu posso colocar quantas propriedades eu quiser aqui dentro das chaves, tá? Quantas eu quiser, não importa a quantidade. Só que vai chegar uma hora que você vai colocar tantas opções que não vão fazer assim tanta diferença. Uma vai começar a anular a outra. Então, o interessante é que você escreva o bastante, tá? Que não perca mais tempo escrevendo coisas desnecessárias, tá? Então, aqui eu só coloquei essas 3, mas eu poderia ter colocado até menos do que isso. Mas eu vou deixar essas 3 aí. Continuando aqui o assunto agora, eu estava falando que elas diferenciam uma da outra. Eu dei o exemplo de você ter colocado mais de uma tag ao mesmo tempo. Vamos supor que eu coloque aqui outro P. Vou chegar aqui no HTML e vou escrever outro parágrafo. Vou colocar aqui segundo parágrafo. Ô, professor, Oi, eu tenho uma dúvida. pode falar. Na semana passada, a gente pegou e fez esse processo todo, a gente colocou duas frases. As duas frases a gente colocou cor de fundo diferente. Uhum. Aí, para fazer as duas frases com a mesma cor de fundo, como é que faz? Com a mesma cor? Sim, tipo assim, completa a página toda com uma cor só, como se eu fizesse para ficar preto e branco. Pronto, é o seguinte, tem duas formas. Na verdade, tem mais de 2 formas. Vamos lá, eu vou mostrar a mais simples aqui para você. Existe a do asterisco, que foi a que eu acabei de mostrar lá, eu coloco aqui. Asterisco, abro as chaves, e lá dentro é só eu colocar background color. Vou até apagar isso aqui do P para não embaralhar uma coisa com a outra. Ok. Vou dar um pequeno espaço aqui da linha para você enxergar melhor. E vou dar um pequeno zoom. Ó, aqui na linha 9 eu coloquei asterisco background color. Qualquer cor que eu colocar aqui, depois desses 2 pontos, ele vai aplicar a cor no fundo inteiro. Por quê? Porque esse seletor aqui, asterisco, ele serve para todo o body, ou seja, para todo o fundo. Então, se eu chegar aqui e colocar background color blue, ou uma outra cor, por exemplo, se ele está vermelho ali, eu posso colocar talvez amarelo no fundo, vai ficar um negócio bem feio, mas vai servir aqui. Beleza, então eu coloquei asterisco, background color e yellow. E aí fechei o ponto e vírgula e fechei aqui as chaves. Ok, eu vou salvar isso daqui. Vamos ver se vai alterar alguma coisa. Vou atualizar aqui a minha página. E tá aí, ó. Eu já tinha mudado o texto, né? Ele modificou a cor de fundo. E como eu estava escrevendo ali nos textos dos parágrafos coisas diferentes, ele também modificou aqui. No primeiro parágrafo eu coloquei... Aliás, no primeiro P eu coloquei primeiro parágrafo. E no segundo P eu coloquei segundo parágrafo, que é para trazer o exemplo que eu vou explicar agora. E a outra forma, Maria Vitória, é fazendo o seguinte, ó. Chegando aqui, em vez de eu colocar asterisco, é eu colocar a palavra body. Porque a body ela também é uma tag, entendeu? Então, você que sabe, é a maneira como você vai escrever. Existem ainda outras formas, tá? Só que para agora são mais complexas. Entendeu? Então, você que sabe. Ou escreve a palavra body, abre as chaves e configura, ou escreve asterisco, abre as chaves e configura do mesmo jeito. Tá? Qualquer uma das duas opções podem ser válidas aí. Ok? Beleza, então. Como eu estava falando, se eu tiver 2 tags ao mesmo tempo, o que é que eu faço? Beleza, vamos lá. Eu vou apagar aqui o boring, porque eu não vou precisar dela agora. Eu vou escrever 2 P's aqui, ó. P. Eu vou colocar a cor azul. E o font size eu vou colocar do mesmo tamanho. E aí eu vou atualizar para mostrar para vocês o que é que acontece. Ó, para quem não entendeu o que é que eu fiz aqui, é o seguinte. Eu cheguei
na minha configuração do CSS e coloquei 2 parágrafos. E eles são exatamente a mesma tag. Pensem comigo aqui e me respondam. Vocês acham que eles vão ficar na cor vermelha, como está aqui na primeira opção, ou vocês acham que ele vai ficar na cor azul? Deixa eu até colocar aqui o ponto de vírgula. Sendo que eu tenho 2 configurações diferentes. E sendo que eu tenho a mesma tag. Então ele vai meio que bugar. Ele vai escolher só uma das 2 opções. Ele não vai escolher as 2 ao mesmo tempo. Tá? Vamos ver aqui. Acho que vai ficar vermelho, professor. Poderia ser 2 vermelhas, mas se você precisasse utilizá-la 2 vezes, só que em cores diferentes, né? O ideal é que sim, elas fossem da mesma cor. Era só eu apagar uma opção aqui e deixar outra. E assim ele ia configurar para as 2. Mas vamos supor que eu precisasse fazer configurações diferentes. Vão existir essas possibilidades. Eu vou atualizar aqui e vou mostrar. Vai ver o que acontece. Felipe, é isso daí. A primeira é vermelha e a segunda é azul. Só que, se eu atualizar aqui, olha o que vai acontecer. Ele ficou branco, porque eu tirei lá a opção do body, né? E ele ficou os 2 azuis. Por que ele ficou os 2 da cor azul? Porque a última configuração do P tá aqui, blue. Tá? Então, beleza, professor. Mas eu quero que eu tenha 2 parágrafos de 2 cores diferentes. Como está aqui no meu CSS. Como é que eu faço isso daí? É o seguinte. Existem 2 formas iniciais. A primeira é você criar uma identidade e a segunda é você criar uma classe. Elas vão servir exatamente para a mesma coisa, só muda a palavra. Tá? Então eu vou fazer um teste aqui e vou mostrar para vocês. Quando eu vou criar uma identidade, eu tenho que chegar dentro da tag que eu quero. Por exemplo, vamos supor que eu quero a primeira aqui. Então na linha 16 eu vou ter primeiro parágrafo, né? Que é o primeiro P aqui que eu coloquei. Eu chego dentro dela, tá? Dentro mesmo aqui, não é na parte onde se escreve, é dentro logo aqui depois do P, ó. Antes do maior que, tá? De abertura aqui. E vou escrever ID, né? De identidade, igual, e vou abrir as aspas 2 vezes, né? A primeira para a abertura do texto e a segunda para o fechamento. E dentro delas, obviamente, eu vou colocar qualquer palavra que eu queira. Então eu vou colocar aqui, deixa-me ver, não precisa ser um texto muito grande, quanto menor, melhor. Tá? Só uma palavrinha para você colocar como título. No primeiro parágrafo eu vou colocar como P1. Tá? Beleza, coloquei aqui P1, porque ele é o primeiro parágrafo. Beleza, professor. Já está pronto? Não, não está pronto. O que é que eu preciso configurar agora? A ID, ela é representada no CSS como hashtag. Tá? Como hashtag. Seguido da sua palavra que eu coloquei aqui dentro das aspas. Então eu chego lá no CSS e escrevo hashtag P1. Tá? Não sei se deu para entender o que é que eu fiz aqui. Então, reexplicando. Como eu quero que o meu primeiro parágrafo tenha a configuração vermelha e o segundo tenha a configuração azul, que não foi o que aconteceu lá no resultado, ele ficou os 2 azuis, eu crio uma identidade para ele, para diferenciar. Então, eu estou utilizando a tag P. Só que como eu criei uma identidade, eu não vou precisar colocar P lá dentro. Eu posso colocar qualquer outra palavra. Tá? Então, eu coloco hashtag, porque ele é um ID. Então, tudo que eu colocar de ID, ele é representado dentro do CSS por uma hashtag. Tá? A classe ela vai ser representada por um ponto. Em vez de eu escrever a palavra ID, eu escrevo class. Tá? A gente faz daqui a pouco isso daí. Tá? Então, em outras palavras, eu quero configurar a mesma tag 2 vezes. Essa é uma das formas. Existem outras aí, mas essa é uma das formas. Tá? Então, eu consegui diferenciar aí. Ó. Eu tenho duas tags P, porém, uma ela está com a identidade chamada de P1, né? Uma espécie de codinome P1, e a outra só se chama P mesmo. Tá? Então, eu vou salvar agora. Salvei. Vamos olhar lá o resultado para ver se ele funcionou. Aí. Perfeitamente
funcional. Tá? Primeira cor vermelha e segunda azul. As tags são exatamente as mesmas. Tá? Só que uma não está sendo chamada de P, está sendo chamada de P1 e a outra está sendo chamada apenas de P. Tá? A primeira está sendo chamada por hashtag P1, né? E a segunda por apenas P. Beleza? Então eu vou criar aqui a classe e vou fazer o seguinte. Tá, vamos lá. Eu vou chegar aqui no segundo P. Em vez de eu criar um ID, eu vou criar uma classe. Então eu vou chegar aqui dentro do P e vou colocar CLASS. Significa class. Né? Tá feito ali em inglês. E vou colocar igual, abre aspas. E dentro dessa classe eu vou colocar a palavra que eu quiser. Vou colocar aqui, por exemplo, P2, porque é o meu segundo parágrafo. Se eu não modificar aqui no CSS, isso daqui não vai funcionar. Por quê? Porque lá no meu CSS ele está procurando o P, ele não está procurando a classe. E a gente tem que procurar pela classe. Né? Então eu chego aqui, como eu falei para vocês, a classe ela já não é com a hashtag, ela é com o ponto. Então eu chego aqui e coloco ponto e o texto que eu coloquei dentro das aspas, que é P2. Ponto P2. Pronto, já está funcionando, é só salvar. Ponto P2, ele vai continuar azul, se ele continuar azul é porque está funcionando. Exatamente. Tá aí, ó. Então eu utilizei a mesma tag, porém com nomes diferentes. Eu basicamente falei, olha, a tag é a P, só que eu não quero que ela seja chamada de P. Eu quero que ela seja chamada de outra forma. Tá? Então, isso daqui é o que tem a ver com seletores. Eu já trabalhei. Eu vou até colocar aqui como um comentário, para vocês entenderem. Esse comentário vocês não vão precisar escrever. Tá? Eu vou colocar aqui apenas para vocês entenderem que eu estou escrevendo aquilo. Então, seletor ID ok, vou pular um espacinho aqui e no outro ok. Ok. E aqui nessa daqui eu vou escrever barra seletor class. Ok, acredito que agora o pessoal conseguiu entender sem problemas. Então, isso daqui que está em cinza, ó, seletor ID e seletor class, vocês não precisam escrever aí no CSS de vocês, viu? Eu só estou colocando aqui porque é a explicação. Vocês escrevem só o P1 e o P2 ali, hashtag, né? Hashtag ponto, ok? Então, vou dar um zoom aqui menor para o pessoal conseguir enxergar tudo. São exatamente 2h05. Vamos para o intervalo. Se o pessoal quiser tomar uma água, quiser ir no banheiro, comer alguma coisa, eu vou descansar aqui a minha voz por 10 minutinhos rápidos. Quando eu voltar, nós continuamos, beleza? Então, quem quiser já ir adiantando a atividade, já pode ir adiantando para ganhar tempo. Quando nós voltarmos, eu vou continuar. Bora lá? Já deu tempo do pessoal salvar aí. Eu vou continuar com a outra partezinha do assunto aqui, que não é nem tão complicado assim. É bem mais simples. A parte mais difícil já foi, na verdade. Então, vamos lá. Bom, é o seguinte. Nós falamos aqui dos seletores normais, vamos dizer assim, os simples, né? Que são esses que tem a opção identidade, a opção class, a elemento, né? Que foi o que vocês acabaram de fazer aí e provavelmente me mandaram, ou não, né? Porque eu não dei uma olhada ainda, só vou dar uma olhada mais tarde. E tem uma outra forma de nós utilizarmos eles, tá? Que são os seletores compostos. Eu vou tirar aqui a tela do Sublime e vou colocar do PowerPoint novamente. Então, passamos aqui
seletor elemento. Aí com a diferenciação de tags nós temos o class e o id. Ok. Tem outro que é o seletor de atributos, porém não vai ser interessante para a gente agora, então eu pulei. Coloquei aqui só pelo conteúdo mesmo, só para vocês saberem que existe. Só que raramente vocês vão utilizar isso aqui. E agora, ele nos tem aqui os seletores compostos. É muito simples a ideia deles. É o seguinte. Quando você quer utilizar mais de um seletor, né, no mesmo espaço, vamos dizer assim, com a mesma configuração, para você não precisar escrever ele várias vezes, você pode simplesmente criar uma configuração só e colocar as duas opções dentro dela. Como assim? É o seguinte, vou mostrar aqui. Aqui no nosso arquivo que eu pedi para vocês fazerem, ele tinha duas tags diferentes. Ele tinha duas tags diferentes. Na verdade eram as mesmas, só que nós criamos duas identidades diferentes para cada um. Se eu quisesse, eu poderia ter colocado as duas nessa mesma primeira configuração aqui. Tá? Como eu configurei as duas diferentes. Mas se eu quisesse colocá-las iguais, eu poderia escrever aqui dentro da mesma. Eu vou fazer aqui um esquema um pouco diferente. Em vez de eu colocar a tag P, eu vou colocar H1, porque vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui H1 e vou colocar H2. Pode ser qualquer texto aqui dentro. Deixa eu apagar esse aqui. Beleza, deixa eu mudar agora aqui a tela. Pronto, apaguei o que estava ali, não vai ser importante agora, vocês já fizeram aquilo. Aqui na H1, eu vou colocar um texto qualquer, por exemplo. Esse texto. Meu Deus. Esse texto está no H1. Esse texto está no H2. Ok. Bom, é o seguinte. Coloquei dois textos diferentes aqui nas duas tags diferentes. E caso eu queira configurar elas com a mesma cor, com o mesmo tamanho, enfim, com diversas outras configurações que sejam iguais, eu posso fazer aqui uns seletores compostos, né? Eu posso colocar seletores compostos. Nesse caso, eu chego aqui no CSS, e em vez de escrever H1, configurar ele e depois fechar, eu posso colocar H1, H2. Então, por exemplo, H1, vírgula, espaço, H2, abre as chaves e escreve o que quiser aqui dentro. As configurações, eles vão para os dois ao mesmo tempo. No caso, as propriedades que você coloca aqui, por exemplo. A cor dele, por exemplo, roxo, que é purple. Poderia também colocar aqui, deixa eu ver, um tamanho um pouco maior, font size 30 pixels. Também poderia colocar aqui um tipo de fonte diferente para a gente mudar um pouco, font family. Font family Verdana, que é uma fonte, né? E por aí vai, né? Diversas outras situações. Mas eu vou colocar só essas três aqui para não estender muito. Ok, então, em outras palavras, eu utilizei duas tags no mesmo espaço de seleção. Tá? Eu poderia ter feito isso, ou poderia ter feito da maneira normal, né? Que é escrever H1 ali na primeira, escrever tudo isso, depois escrever H2 e repetir tudo isso. Só que como a configuração que eu vou colocar para os dois é exatamente a mesma, por que eu vou escrever ela duas vezes, né? Eu posso simplesmente colocar ali as duas tags que eu quero, ou 3 ou 4, e ele vai aplicar os mesmos padrões aqui para todos eles.
tá? No caso, para todos eles que eu escrevi aqui. Eu vou salvar esse arquivo e vou atualizar ele para vocês verem como é que ele está agora. Então, esse texto aqui vai sumir, vai aparecer outro e de uma outra cor e tamanho, tá? E fonte também. Ok, então mudou bastante aqui, ó. Ele agora está numa fonte bem mais moderna, né? Vamos dizer assim, que ela geralmente é mais reta. Tá na cor roxa. E o tamanho dela tá bem maior. Ela tá ocupando mais espaço aqui na tela. Tá? Já deu uma diferença gritante aí em relação àquela outra configuração. Eu poderia ter utilizado qualquer outro padrão aqui de cor, né, e tamanho, mas eu coloquei isso aqui só para diferenciar mesmo. Tá? Então, os seletores compostos, basicamente, são isso daqui. Tá? Não tem nada mais do que isso. Você pega duas tags, coloca a vírgula no meio e tá pronto. Tá? Como tem aqui o exemplo, ó. Dá um zoom para vocês enxergarem. A diferença de seletores simples para seletores compostos e as imagens ao lado. Então nós temos aqui os seletores simples. São aqueles que possuem apenas um seletor na sintaxe. Então tem aqui H1, Text Align, né, que é alinhamento de texto, Center. E o cor vermelha, né, Color Red. Beleza, na segunda ele vai ter o mesmo texto, porém, só que em vez de ele colocar só um seletor, né, ele colocou 3. Ó. H1, H2, P. Toda essa configuração irá para as 3. Então ele colocou aqui as mesmas coisas, inclusive, né? Text Align Center e Color Red, tá? Então, basicamente é isso. Como tem aqui embaixo, ó, os seletores compostos são aqueles que possuem mais de um seletor na sintaxe. Nada mais do que isso, ok?